Convido os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 52. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 12 do capítulo 53. Diz assim a palavra de Deus: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez justiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o seu pecado de muitos. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Amém? A justiça e o amor de Deus, os atributos dele, dentre seus atributos, dois atributos que falam a respeito da salvação. A princípio, eles parecem opostos, como que Deus vai aplicar a justiça que nós merecemos, e nós merecemos ser punidos pelos nossos pecados, porque fazemos deliberadamente, somos pecadores convictos. Não é só pelo fato da nossa situação, da nossa situação pecaminosa que nós nos encontramos, nosso estado pecaminoso. A questão não é essa, a questão é que muitas das vezes nós nos sentimos prazer no pecado. Nós somos pecadores. O pecado está na nossa essência. Nós gostamos. Merecemos ser punidos por esses pecados. Essa é a justiça de Deus. E como que a justiça de Deus ela consegue se conciliar com o amor de Deus? Porque Deus nos ama. Nós somos criaturas dele. Somos imagem e semelhança de Deus. Somos criados para viver eternamente, para adorá-lo. E ele nos ama. Como então ele resolveu esse problema? Isso é um problema. O meu ponto é um problema. Mas Deus, ele é infinitamente grandioso, infinitamente mais do que qualquer
raciocínio humano, e ele resolveu essa questão. E esse texto, ele nos mostra como que Deus resolveu esse impasse. Como foi dito na liturgia, a justiça e a paz de Deus se beijaram na cruz. Realmente. E nós vamos estudar isso. Mas antes, vamos falar um pouco aqui sobre o profeta Isaías, sobre o que ele escreveu, quando ele escreveu, por que ele escreveu, o que estava se passando na época para ele escrever. Então, o livro de Isaías é uma das obras, mais ricas do Antigo Testamento. Uma curiosidade, o profeta ele viveu 700 anos antes de Jesus, foi nesse período que ele escreveu o texto. E alguns teólogos afirmam que quando ele escreveu, parecia que ele estava aos pés da cruz escrevendo. 700 anos antes. Para a gente ver como é rico em detalhes, coisas que ainda iriam acontecer. E o profeta escreve no passado. Os verbos aqui estão no passado, como se já tivesse acontecido. Ele estava escrevendo com a certeza que isso vai acontecer. E aconteceu. Todas essas profecias se cumprem em Cristo Jesus. Não quero adiantar os spoilers do sermão, mas Cristo Jesus é o servo sofredor. Mas a gente vai analisar também essa questão. Nos capítulos 40 a 55 é conhecido como o livro da consolação. Deus fala ao seu povo no exílio, prometendo libertação futura. É nessa sessão que aparecem os cânticos do servo, culminando em Isaías, nesse cântico que nós escrevemos, que nós acabamos de ler aqui. Tá? No livro de Isaías, o tema central é salvação. Então, no primeiro momento, ele é escrito para o povo de Israel, que naquela época estava prestes, iria se tornar exilado, iriam ser exilados na Babilônia, e também ele prega a sua restauração, a sua salvação, a sua libertação. Tá? Só que essa questão aqui do servo sofredor, esse texto que nós lemos aqui, ele foge do que aconteceu com a libertação do povo, da Babilônia. Não foi bem assim que aconteceu. Então, essa passagem aqui não está tratando sobre o povo de Israel ser libertado da Babilônia. Essa passagem é muito maior. Ela trata sobre salvação de pecadores. Salvação de pecadores deles, da época, e de nós hoje. A salvação que percorreu na cruz, tanto no passado foi atribuída a quem creu no Messias no passado e atribuída hoje a nós a quem crê no Messias, que morreu há 2000 anos atrás e ressuscitou. Então, vamos nos aprofundar nesse texto. Queria explicar também um pouquinho a respeito da estrutura do texto, tá? Como eu disse, ele é o quarto cântico do servo, existem outros 3 cânticos, tá? Esse é o quarto. A estrutura, ela é um cântico, é um paralelismo em forma de quiasmo. O que significa isso? São 5 estrofes aqui. São 5 estrofes, cada estrofe com 3 versículos, 3 versos. Então, a primeira estrofe ela é igual à última, a segunda estrofe é igual à penúltima, e a do meio ali ela é o motivo, é o cerne, vamos dizer assim, do cântico. Tá? Eu acho incrível isso, porque às vezes a gente tem dificuldade até para dizer quem é Jesus. Isaías escreve quem é Jesus assim, dessa forma, Então, pode ver que era um homem fenomenal, Também, um homem também inspirado por Deus. Tá? Então, quem é o servo? Desculpa, meus irmãos. Tá. Agora, entrando no texto propriamente dito, eu vou bater aqui. O texto é dividido em 5 partes, mas eu dividi ele em 3 para a gente poder ter um entendimento melhor dele. Tá? Então, a primeira parte eu vou
ler dos versos 13 ao verso 3, né, com o tema quem é o servo. Então a gente vai debater quem é o servo, de quem que Isaías está falando aqui. Tá? A segunda parte vai do versos 4 a 10, que é a justiça de Deus no servo. Então nós vamos ver o que aconteceu com o servo. E na quinta parte, na terceira parte, nós vamos ver o amor de Deus através do servo. Então nós vamos pegar um pouquinho do versículo 5, mas ele vai se basear todo aí no 10 ao 12. E espero poder bater tudo aqui, pela graça de Deus, e a gente poder entender o texto. E a gente meditar nele aí durante a semana, adorando o nosso Deus. Amém? Então vamos lá. Quem é o servo? No verso 13, diz assim: Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Né? O servo, ele é apresentado aqui por Deus como íntimo de Deus. Porque Deus fala que ele é meu servo. Meu. É dele, é de Deus. É meu. E ele procederá com prudência. Né? A palavra prudência aqui, ela tem uma ideia de ele será bem sucedido, ele será inteligente. Aquilo que ele se propôs a fazer, ele vai conseguir fazer. Então a gente sabe que o servo ele será bem sucedido. A missão que ele recebeu será executada da melhor forma possível. Ele não vai falhar. Então, é um servo que ele vai cumprir a vontade de Deus. Ele vai cumprir com excelência. Né? E nós vemos aí 3 adjetivos que o próprio Deus, aqui quem está falando é Deus, tá? Dos versos 13 a 15, aqui quem está falando aqui é Yahvé. Dos versos 1 ao 12 é o profeta. Tá? Então o próprio Deus diz aqui do servo, ele será exaltado, elevado e muito sublime. Interessante, meus irmãos, que essas 3 palavras que aparecem a respeito que o próprio Deus chama o servo dele, né, são adjetivos que aparecem outras vezes no livro do profeta Isaías. Aparece outras vezes. E todas as vezes que essas palavras aparecem, elas estão se referindo à glória de Deus. Interessante, né? Então nós temos alto elevado, Isaías 6:1, alto e sublime. Nós temos Isaías 33:5, o Senhor exaltado. Isaías 33:10, agora me levantarei e serei exaltado. Nós temos como sublime Isaías 6:1, alto e sublime. Isaías 57:15, alto e sublime. Engrandecido, Isaías 2:11, Isaías 2:17, 2:4. Então eu anotei um monte de passagens aqui. Depois os irmãos quiserem ler, eu disponibilizo. Ou pegam o profeta Isaías e leem inteiro que vocês vão ver. Vão ver que todas essas palavras estão se referindo a Deus. E aí, Yahvé chega e fala, o meu servo, íntimo meu, ele vai ser bem sucedido em tudo. E ele será exaltado, será elevado e será muito sublime. Em outras palavras, o meu servo, ele é divino igual a mim. Então, o servo é divino. O servo é Deus. Mas também o servo é homem. Porque, veja bem aí no versículo 14 agora, meus irmãos. Vamos ler. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. O servo seria morto. O servo seria assassinado de forma brutal. Então o servo também tem que ser homem para morrer. Não é verdade? Deus não morre.
morre. O homem morre. Então o servo é divino, mas também é homem. Tá? Interessante também aqui nesse versículo é que Deus já adianta o que vai acontecer com o servo dele. Aqui nós estamos vendo que ele será exaltado, será elevado e será muito sublime. O primeiro verso é a exaltação do servo. Se a gente vê no verso 12, vai falar sobre a exaltação do servo também. Então tem aquela situação que eu já expliquei para os irmãos. E aqui ele diz que o servo tem que padecer, tem que morrer. Então ele será homem. Quem será esse servo? Então a gente vai lendo, vamos refletindo, sempre com essa pergunta: quem será que é esse servo? No verso 15: assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Os reis fecharam a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então, as mesmas pessoas que se pasmaram ao ver ele desfigurado, que se escandalizaram ao ver o servo desfigurado, vão ser os mesmos que irão ficar chocados. Você mesmo fica chocado quando vê o resplendor da sua glória. Né? Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Os reis irão ficar chocados, mas foi esse aí que estava na cruz, adiantando, né? Foi esse aí que. Então era verdade? Eu não acreditei. As nações se admirarão, as nações. Então aqui também tem uma ideia para ver que não é a libertação de Israel. Isso aqui tem um vulto internacional. As nações, todos nós brasileiros, o povo fora de Israel, ficaram admirados. Então aqui a gente está falando a respeito de salvação. O servo, ele vai ser vitorioso. O servo, ele vai ser vitorioso. Mas quem será que é esse servo, né? E aqui começa agora palavras do profeta Isaías. Versículo 1. Quem creu em nossa pregação? O profeta Isaías começa fazendo uma pergunta retórica aqui. Quem creu em nossa pregação? Então aqui nós já vamos ver, já começa aqui o início do descaso com esse servo. O início da rejeição desse servo. O profeta agora ele vai detalhar isso que estava aqui nos 3 primeiros versículos, ele vai detalhar agora como que vai acontecer. E aqui começa a rejeição do servo. Quem creu? Isso aqui é absurdo. Quem vai crer nisso? Quem vai crer num homem desfigurado numa cruz? O profeta ele já está adiantando que as pessoas não irão crer. E foi o que aconteceu. Deus já sofre rejeição há muito tempo. O povo foi libertado do Egito e o povo que rejeitou a Deus. Não é verdade? E nada mudou. Jesus foi rejeitado pelos seus. Não mudou. Hoje você fala de Jesus, as pessoas não estão nem aí. Não é verdade? Quem creu em nossa pregação? O profeta sabe que isso que ele está falando, as pessoas vão rejeitar. A grande maioria vai rejeitar. E ele diz também aqui, e a quem foi revelado o braço do Senhor?
quem foi revelado? A quem foi revelado o braço do Senhor? É interessante isso aqui, essa frase, essa pergunta que ele faz, porque o braço do Senhor é o certo. O braço do Senhor é o certo. E aqui a gente tem uma ideia que Deus, ao criar tudo, ele usou a palavra dele. Então ele haja luz, houve luz. Não é verdade? Haja os animais, haja as plantas. Não é verdade? Criou assim, só pelo som da sua voz. Mas para a salvação da humanidade, ou para a salvação do seu povo, melhor dizendo, Deus usou seu braço. Ele fez mais força. Se a gente colocar numa situação, o que foi mais difícil para Deus? A criação de todo o cosmos ou a salvação do homem? A salvação do homem. Foi mais difícil. Ele usou a sua força aqui, ele usou o seu braço, ele usou o seu sangue. Então, esse é o braço forte. A quem foi revelado o braço do Senhor? Versículo 2. Porque foi subindo, então mantemos ainda na mente quem é o servo, tá? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O servo, aqui vem uma descrição do servo de antes ali dele morrer. É uma descrição do servo, na verdade, da sua vida. Como que o servo viveu aqui entre nós? Né? É por aí. Então esse servo, ele é como um renovo perante, ele vem subindo como um renovo. O que é um renovo? Um renovo é uma plantinha. Pessoal que tem árvore em casa aí, né, que corta a árvore, né, tem aquele toco, ou né, vê as árvores cortadas, aí já viu que nasce aquelas plantinhas ali em torno, ou começa a nascer planta daquele toco ali que a gente cortou, né? Ou você vê um tronco, um galho cortado e a planta nascendo ali, isso é um renovo. É uma planta, não é a árvore principal, é uma planta que está ali se sugando a energia daquela árvore. Ela existe por causa daquela árvore ali. Ela é insignificante. Isso é um renovo. Uma planta que não é aqui uma árvore de carvalho bonita e frondosa, não. É uma plantinha ali que às vezes até a gente arranca, né, para não ficar feia a árvore. Isso é um renovo. E como raiz de uma terra seca. Então a imagem é essa. Então é um lugar seco, onde não tem nada, não tem vida, e nasceu aquele renovo. A vida. Nasceu uma vida ali. Né? Da ideia que é a esperança. Né? Então a gente pensa num lugar seco e nasce aquele brotinho ali, aquele negocinho. Né? Quem já viu o filme do Wall-E? Tem um negócio desse, não tem? O mundo está todo destruído, um desenho bem bacana. E aí o Wall-E é um robozinho e ele tenta salvar uma plantinha que é a esperança de toda a humanidade ali no desenho. É uma ideia, né, parecida, assim, para a gente poder visualizar. Então, um lugar seco que não tem nada, nasce esse renovo. Aqui, né, a esperança da morte. Porque lugar seco, terra seca, raiz de uma terra seca, a gente lembra de coisa morta. Esperança da morte. Tá? E ele vem dizendo, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Não é que Jesus era feio,
Adiantei que o servo era Jesus. Não é que Jesus era feio ou uma coisa desse tipo. Não. Na verdade, o que Isaías está dizendo aqui é que ele não tinha pose de rei. Ele não tinha esplendor de um rei. Aquele que a gente olha assim, esse cara é líder, eu vou seguir ele. Não. Ele não tinha a formosura e a aparência de um rei como seu pai Davi. Ele não tinha. Ele não tinha nada disso. É isso que o profeta está dizendo aqui. E esse homem, esse servo, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então esse homem, ele também seria rejeitado. Ele sofreria rejeição. Esse homem, ele foi rejeitado pelo seu povo. Esse homem foi rejeitado por sua família. Esse homem foi rejeitado pelas autoridades eclesiásticas. Esse homem foi rejeitado por causa da sua aparência. Ele foi rejeitado por suas palavras, principalmente. Rejeitado pela multidão que outrora clamava, porque ele, hosana nas alturas, depois crucificam. Foi rejeitado pelos discípulos dele. Ele tinha discípulos, seguidores. Um negou 3 vezes, outro traiu. O restante correu. E, por fim, e o pior, ele foi rejeitado por Deus. Esse homem foi rejeitado por Deus. Quem que é esse homem? Esse homem é Jesus de Nazaré. Não tem como. A gente pode pegar a Bíblia, virar ela de cabeça para baixo, procurar alguém que se pareça com ele. Não tem. Se a gente pegar livros históricos e ver figuras que viveram na época de Isaías ou depois e vamos caçar, não tem. O judeu, quando lê esse texto, o judeu que não conhece a Torá, ou é igual o católico, que diz que é católico, mas não frequenta a igreja, tipo, tem judeu assim também. Se ele lê assim, e aí ele fala, isso aqui é Novo Testamento. Até eles falam que isso aqui está se falando de Jesus. Até eles falam. Não tem como. Não tem como. Então, o servo sofredor, o servo que foi enviado por Deus, é Jesus. Divino e homem, padeceu por nós. Foi humilhado, foi rejeitado. Teve uma vida humilde, uma infância, uma juventude, uma vida humilde, ele não tinha nada, não tinha. O túmulo que ele foi enterrado não era dele. Onde ele nasceu, servem comida para animais, botaram ele lá deitado. Ele não tinha posses, não tinha dinheiro nem para pagar imposto. Tem que falar, Pedro, pesca lá então, traz a moedinha. Aí Pedro foi lá, pescou, né? Pega a moeda, toma o imposto. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Foi rejeitado por todos, traído. Experimentou todas as nossas dores. O nosso Deus, ele não é um Deus que está sentado no alto e sublime trono e olha assim, né, de cima para baixo. Aí a gente ora, Deus, Senhor, eu estou passando por isso. Vou te ajudar. Não, ele sabe o que você está passando.
Ele passou pior. A ponto da Bíblia dizer que ele é experimentado. Nós lemos na liturgia que Deus sabe que nós somos. Nós somos pó e Ele sabe mesmo. Não que a gente é pó, Ele sabe o que nós sentimos. O que nós passamos, as nossas dores, Ele conhece todas. Esse é o servo. E eu disse aqui que ele foi rejeitado até por Deus. E é verdade. Na cruz do Calvário, Deus meu, por que me desamparaste? Até Deus abandonou ele. Agora nós vamos ver, respondemos a pergunta, quem é o servo? O servo é Cristo, Jesus de Nazaré. E nós vamos ver agora a justiça de Deus no seu servo. Lembrando que o que eu falei aqui no início foi que nós merecíamos justiça de Deus, porque nós pecamos deliberadamente, nós sabemos que cometemos pecado e não é só pela nossa, não só pela nossa natureza pecaminosa. Não, é porque somos pecadores. E o castigo que nos traz a paz foi aplicado nele. O castigo que era para ser nosso. Em outras palavras, Senhor, me castiga para eu ter paz contigo. Pode ser? Pode. Aí Deus ia me castigar. Isso que era para acontecer normalmente, aconteceu com Cristo. Então nós estamos vendo aqui duas coisas, tanto a justiça quanto o amor de Deus. Tá? Mas vamos ler verso 4, como começou tudo isso aí, né? Como que começou o castigo, a justiça de Deus que era para ser em nós, ele aplica em Cristo. Né? Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então a primeira justiça, né, acontecendo aí, a justiça de Deus, foi a culpa do pecado. Ele tomou sobre si. O texto, ele é claro ao dizer que ele tomou sobre si. A ideia aqui é ele pegar mesmo o pecado e colocar nas suas costas. Pegar para ele. Ele tomou. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. Ele pega a nossa culpa e põe nele. Ele faz isso voluntariamente. Voluntariamente. Jesus não foi obrigado por Deus, Pai, tu tem que ir lá. Não foi assim que aconteceu. Ele falou, eu sou voluntário. Foi assim que aconteceu. Ele foi voluntário. Deus odeia o pecado, odeia a ponto de exigir que ele seja completamente julgado. A justiça divina não permite ignorar, aliviar ou fazer vista grossa para a culpa humana. Deus não faz vista grossa. O nosso pecado tem que ser pago. O pecado tem que ser pago. Qualquer pecador tem que pagar pelo seu pecado. Há aqueles, já adiantando, que vão pagar por si só. E há aqueles que creem em Cristo. E o que Cristo pagou na cruz é imputado a ele. Qual lado você quer estar? Deus deveria esmagar, moer, ferir e matar o pecador. E é isso que ele faz. Só que ele faz em Cristo Jesus. Vocês estão vendo a justiça sendo aplicada? A justiça foi aplicada dessa forma. Jesus foi esmagado, foi moído, foi ferido e foi morto. Não é verdade? Só que foi Jesus.
Não foi você. Você ia aguentar a santa ira? Beber do cálice? Então, no servo sofredor, em Cristo Jesus, Deus aplica toda a punição que o pecado do seu povo merecia. Lembrando que é o pecado do seu povo. Então, isso aqui, certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si, que a ira que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele. Os pecados do povo de Deus não foram esquecidos nem relevados. Os nossos pecados, o pecado daquele povo dessa época aqui, de idolatria, pecado de murmurando, pecado de traição, todos os pecados. Pecado de Davi, todos. O seu pecado, o meu pecado, pecado que nós vamos cometer ainda. Ele pegou e pôs sobre si. E isso tudo, meus irmãos, voluntariamente. Tá? Voluntariamente. E aí nós vemos aqui, continuando no versículo 4. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então quem matou Jesus foi Deus. Foi Deus. Será que foi mesmo? Será que o irmão Vinícius falou besteira agora? Vocês querem ver? Vamos abrir em Atos capítulo 23. Atos, capítulo 4. Vamos ler dos versos 23 a 28. Nós vamos ver o que a igreja daquela época, a igreja que andou com Cristo, a igreja que viu ele ressurreto, essa aqui é a igreja que viu ele ressurreto. Nossos irmãos em Cristo que estão na glória, esperando a ressurreição dos mortos, estão lá, esperando. Eles escreveram o que eles achavam disso. Tá? Atos 4, versículo 23 a 28. Tá? O contexto aqui é Pedro e João que foram soltos, foram presos pelo Sinédrio e depois eles foram soltos, né? E a igreja em oração. E olha o que eles oraram aqui, ó. Uma vez solto, procuraram os irmãos ali contarem quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciões. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, o que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui é Salmo 2, que eles estão citando na oração. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para quê? Para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Deus predeterminou antes da fundação do mundo que Jesus seria crucificado por mãos de Pôncio Pilatos, que ele seria escarnecido por Herodes, que ele seria julgado num sinédrio ilegal, num julgamento ilegal. Deus decretou, foi o decreto dele. Então quem matou Jesus foi Deus. E isso fez o quê? Que satisfazesse sua justiça e sua ira santa. Ao matar Jesus,
A ira santa de Deus que ele tem contra o pecado, que ele odeia, que ele quer fulminar, esmagar, destruir, ele aplica em Cristo e é sanada. Acabou. E nós outrora estávamos em guerra, agora estamos em paz. A morte de Cristo não foi um acidente, mas um decreto de Deus para a salvação do seu povo. Verso 5. Deixa eu voltar lá para Isaías. Esqueci de deixar o dedão em Isaías e ir para Atos. Verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Meus irmãos, vou ler para os irmãos aqui um relato sobre um estudo. Tá? Pesquisadores históricos e médicos têm investigado a crucificação de Jesus a partir de várias disciplinas para compreender tanto os aspectos físicos quanto históricos desse evento. Um estudo frequentemente citado é o artigo Jesus morreu por asfixia? Uma avaliação das evidências, publicado na PMC/NCBI. Os autores desses estudos revisaram dezenas de artigos médicos e históricos que discutem a causa da morte por crucificação. A conclusão mais aceita entre muitos especialistas é que a asfixia foi a principal causa da morte de Jesus. Eles apontam que a posição do corpo pendurado, braços estendidos, peso sustentado pelos pulsos e pés, tendem a dificultar a respiração, especialmente após várias horas de sofrimento. Além disso, a pesquisa histórica corrobora os relatos dos evangelhos sobre a flagelação antes da crucificação. Segundo os estudos de historiadores como André Leonardo Chevitarese, a flagelação romana era brutal, chicotadas profundas causavam as lacerações, perda significativa de sangue e enfraquecimento extremo, condições que poderiam precipitar choque hipovolêmico. Também há suporte arqueológico para a prática da crucificação naquela época. A arqueologia confirma que romanos costumavam crucificar condenados em locais públicos para punição e exemplo. Conclusão do estudo: a morte de Jesus na cruz pode ter sido o resultado de um conjunto de fatores médicos extremos, sangramento, fadiga muscular, exaustão respiratória, mas a evidência converge para a asfixia dominante como causa principal. Esse tipo de análise reforça a historicidade da crucificação, mostrando que não foi apenas um evento teológico, mas também evento humano com impacto físico real. As evidências que Jesus foi crucificado, tem mais evidências que Jesus foi crucificado do que Alexandre o Grande existiu. Ele foi flagelado, ele foi esbofeteado, espancado, ele foi chicoteado, os chicotes tinham um pedaço de ferro, um pedaço de ossos. Todos nós aqui acredito que já vimos aquele filme A Paixão de Cristo, é aquilo ali, se não pior, talvez. E a morte de Cristo não foi... Geralmente, quando a gente vê alguma representação, vê ele pendurado na cruz, né? E a gente vê ele parado lá, né? Não é verdade? Ele parado, tipo, só esperando a morte ali, né? Como se ele estivesse sofrendo ali, só esperando a morte ali. Não! Ele ficava levantando e o prego que estava no seu pé era o que dava sustentação para ele poder respirar. E aí ele não aguentava, ele descia. E ele levantava e descia. Foi assim que ele morreu. Foi assim que ele morreu. E ele podia reclamar muitas coisas ali naquela cruz, xingar, podia fazer o que ele quisesse. Mas não. Nós temos registrado um discurso lindo nos evangelhos no momento da crucificação dele. O que ele tinha para falar, o fôlego que ele tinha, ele bradou coisas lindas lá na cruz. Foi assim que ele morreu.
E não foi só dor física. Porque aqui diz que transpassou ele foi nossas iniquidades, foi nossas transgressões. Foi moído, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Tem coisas na Bíblia, coisas no Evangelho, que é só Jesus que faz. Tá? Só Jesus. A gente vê aí os católicos, né, com todo respeito ao catolicismo, lá em Roma lavando os pés na Páscoa, lá vai lá o Papa lava os pés lá, não é verdade? Tem coisas que eles querem fazer igual a Jesus. Lavar os pés, só Jesus que lavou os pés. A gente pode aprender a ter humildade ao lavar os pés. O que Jesus quis dizer ali? Ele veio para servir. A gente pode pegar isso para nós e dizer, eu vou servir meu irmão. Não ir lá e lavar os pés, literalmente. Tem coisas que só Jesus faz. No Getsemane foi só para Jesus. Não vem dizer que a gente passa pelos Getsemanes da vida que a gente não passa. Nós podemos aprender a perseverança da oração, podemos tirar lições na oração de Cristo do Getsemane. Mas só Jesus passou no Getsemane. Só ele teve uma batalha épica no Getsemane. A maior batalha foi travada ali. Ali estava o destino da humanidade, o destino do seu povo. Ele estava ali, batalhando contra o homem Jesus e contra o Deus Jesus. Porque ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Pai, livra, se possível, passe de mim esse cálice. Não foi isso que ele falou? Mas que seja feita a sua vontade, não a minha. A maior batalha estava sendo travada ali. Só ele passou por isso. E só Jesus passou pela cruz. Só ele morreu vicariamente por nós. Só ele. Tem coisas que é só dele. Podemos aprender? Podemos. Tirar lições valiosas? Podemos. Tem coisa que é só dele. Só dele. Eu vou pular essa parte aqui, o cachorro que nos traz a paz estava sobre ele. Eu quero falar a respeito disso no amor de Cristo, no final, tá? E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aqui é a mesma coisa. Pisadura significa feridas profundas, espancamento, feridas. Então, cabe tudo isso aqui que já foi dito. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu estou repetindo aqui que a gente é pecador convicto, não é verdade? Eu estou falando aqui que a gente peca porque a gente quer. Está aqui, dizendo aqui. Ó. Eu estou falando o que está escrito. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desvia pelo caminho. A ovelha se desvia porque ela quer. A gente toma outros caminhos porque nós queremos. O pecado que levou Jesus a ser crucificado, a tudo isso que aconteceu com ele, foi porque nós fazemos porque queremos. Ele foi oprimido, versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus, ele foi oprimido, ele foi humilhado. A cruz era a forma mais vergonhosa e degradante de execução. Cristo não apenas suportou essa vergonha, ele se humilhou ainda mais ao assumir sobre si a maldição que era nossa. O juiz opressor foi arrebatado, ainda mais injustamente. Não é verdade? Porque ele não tinha culpa de nada.
Ele foi julgado injustamente naquele dia, de madrugada, pelos fariseus, pelo sinédrio. Ele foi julgado, ele sofreu a omissão de Pôncio Pilato, que lavou as mãos, não sei de nada. Eu quero que o povo fique de boa, para agradar o povo. E a ideia aqui de arrebatado é que foi com violência, extrema violência. E ele foi humilhado mais ainda. Olha só, veja bem aí, ó. Versículo 8. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Jesus não deixou filho, né? Era vergonhoso para um judeu não ter filho. Era vergonhoso para o judeu não ter uma descendência. Vergonhoso. Mas tem a linhagem de Jesus, nós vamos ver mais para frente, sua linhagem. Ele não deixou filhos. Linhagem ali, filho. Mas tem a linhagem dele, nós vamos ver. Vamos ver o que não deixou linhagem, na verdade, deixou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Mais uma vez aqui, imputando as nossas transgressões a Cristo. Aí o versículo 9 ele diz aqui, ó, designaram-lhe a sepultura com os perversos. Então, Jesus foi morto entre dois ladrões. Jesus foi morto como ladrão era morto. Jesus foi morto como marginal era morto naquela época. Mas ao versículo 9, o que diz também? Mas com o rico esteve na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então aqui já começa uma reviravolta aí agora. Vamos começar a chegar na parte boa aqui. A parte boa. E realmente, Jesus, ele foi enterrado num túmulo de rico. Um túmulo cedido por José de Arimateia. Então aqui, profecia. Vocês verem que não trata-se de outra pessoa. Não trata-se de outra pessoa. Só pode ser ele. Só pode ser Cristo. Versículo 10. E é muito chocante esse versículo 10, porque olha o que está escrito aí. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando eu digo que foi Deus que matou Jesus, foi Deus que matou Jesus. E ele se agradou de moer ele, de esmagar ele. Não porque ele tinha prazer, porque Deus tem prazer na dor. Não, ele tem prazer na sua justiça. Minha justiça está sendo feita. O pecado do meu povo está sendo pago. Quando der ele a sua alma como oferta, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. Então aqui começa, meus irmãos, o amor de Deus. Aqui começa o amor de Deus. Mas tudo isso que nós lemos até agora, meditamos, é amor de Deus também. Para conosco. Porque era para ser em nós isso tudo aqui. Ser esmagado, moído, ferido. É para ser em nós. Então aqui só graça. É triste de ver que foi aplicado em Cristo. Quem não se emociona ao ler esse texto, quem não tem que pedir um coração novo para Deus. Quem não sente a culpa
Na verdade, tem que pedir a Deus misericórdia. Mas tem a exaltação do servo que vamos ler agora. Eu separei aqui não a exaltação do servo, mas o amor de Deus, né? E eu falei que ia ser no verso 5. Então, a primeira coisa que nos traz aí o amor de Deus é paz com Deus. Olha aí, verso 5, aquele que eu pulei. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando a palavra diz aqui paz, não é um sentimento de paz. Não, é paz de guerra. Nós estávamos em guerra com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Deus queria fulminar a gente. Queria fazer tudo isso aqui que ele fez com o filho dele, em nós. Mas ele faz no filho dele. Por quê? Porque ele nos ama também. Vocês conseguem entender a justiça e o amor de Deus se beijando na cruz? O pecado foi pago. O preço do pecado foi pago. O preço do pecado foi pago. A justiça foi feita, mas não em nós. Foi feita em Cristo. O único apto, prudente, que poderia receber o castigo de Deus. Então, verso 5, o castigo nos traz paz. Nós fomos sarados, também no verso 5, está dizendo aí. Fomos justificados, fomos sarados. Nos versos 10 a 11, agora, né, entrando no 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aquele que não tinha, aquele que não deixou a sua descendência, aquele que não deixou herdeiro, agora prolongará os dias da sua posteridade. Somos nós. Prolongará os dias, nos dará a vida eterna. Serão infinitos dias. Só sendo infinito para conhecer um Deus que é infinito. E a vida eterna é isso. É conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Só sendo infinito. E é isso que Ele vai fazer. Ele vai nos dar, porque Ele é a vida. Ele vai nos dar a vida eterna. E Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meus irmãos, Jesus vai olhar para trás, assim, vai ver aquela multidão. Aí Ele vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena salvar cada um de nós aqui. Ele vai ficar satisfeito. Satisfeito. Plenamente satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos. A todos? Não. A muitos. Meus irmãos, para quem está assistindo, pode estar assistindo ao vídeo que está sendo gravado, ou quem não conhece a doutrina reformada. Meus irmãos, cada gota que desceu naquele madeiro não foi em vão, não. Cada gota de sangue que desceu naquela cruz não foi em vão. Não tem como você perder a sua salvação em Cristo Jesus. Não tem. Porque Ele se propôs a te salvar. Jesus se propôs. Como diz aqui, Ele será bem-sucedido. Não vai falhar. Não tem como você perder a sua salvação. Nem você mesmo pode se afastar do amor de Deus. Ele é eficaz em salvar a todos? Não, a muitos. Quem são esses muitos?
o seu povo, seus escolhidos, seus eleitos antes da fundação do mundo. Mas será que eu sou eleito? Se você está preocupado com isso, é bem provável que seja. Porque quem não é, não está nem aí. Não quer saber de Deus. Quem creu na pregação? Jesus ele foi um cara aí que veio para ensinar a gente a viver bem. Quando me falam isso, meus irmãos, a minha cabeça sobe o nervoso que eu tenho que pedir a Deus misericórdia. Ele veio mesmo para ser um bom exemplo? Depois da gente ler isso aqui, ele veio para ser bom exemplo? Ele veio para a gente poder imitar ele porque ele fez coisas boas? Foi para isso que ele veio? Não. Ele veio para morrer vicariamente. Ele veio para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus era a sua comida e a sua bebida. Seja feita a sua vontade. Ele veio para nos salvar. Essa era a missão dele. Só ele podia cumprir isso. Então ele justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si. Então as nossas iniquidades ele levou. Concluindo, meus irmãos, eu deixei o versículo 12 para a conclusão. Acho que eu até avancei um pouquinho da hora, pastor. Às vezes a gente perde a noção, né? Mas, versículo 12. Quem crê em Cristo é herança dele, é despojo dele. Então aqui está uma linguagem militar. Então aquele que vence a batalha, ele vai sitiar a cidade e ele vai pegar os despojos, né? Então as riquezas, os animais, né? As coisas boas da cidade é do vitorioso, né? Então nós somos presentes de Deus para o seu Filho, Jesus. Está dizendo aí, versículo 12, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Calma, meus irmãos, Jesus não vai repartir vocês com ninguém. Tem um outro aí que a gente não conhece. Não é isso, é só uma linguagem aqui. Para a gente poder entender que ele ficará conosco. Nós seremos a sua herança. Por quê? Porque ele derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Ele era o segundo, né? Não é isso? Ele foi contado. 1, 2, 3, ele era o do meio. Contudo, levou sobre si o pecado de muito. Pelos transgressores intercedeu. Jesus intercedeu por nós, meus irmãos. Vou dar uma lição de casa para vocês. Eu não vou ler, senão vai estender muito. Lê o capítulo 17 de João. Chegar em casa, lê o capítulo 17 de João. Você vai ver a intercessão de Jesus por nós. É a coisa mais linda. Que oração linda. Quando você lê, você dá até uma paz no coração. Obrigado, Senhor. Ele intercedeu por nós. Intercedeu também por aqueles que estavam crucificando ele. E ele usou seus fôlegos, que eram poucos, para interceder por eles. Né? Aplicação prática, meus irmãos, se for possível ter alguma, porque aqui é obra de Cristo. Foi o que eu falei, tem coisas que só Cristo faz, isso aqui é só Ele que fez. Mas nós podemos meditar nesse texto durante a semana. E o que nós podemos meditar? Então, vou trocar o nome de aplicação prática e botar meditação prática durante a semana. A gente poder ficar refletindo um pouco. Coisas que eu refleti durante a semana fazendo esse sermão. E eu digo, pastor, que se pregasse esse sermão durante o ano inteiro, ia ter conteúdo para o ano inteiro, porque é muita coisa. É muita coisa.
E a gente vai passando rápido por causa do tempo. Mas no seu íntimo, durante a semana, você pode meditar profundamente nele, pode ler, pode estudar. E a primeira coisa é que Jesus não sofreu por todo mundo, mas por aqueles que creem em seu nome. Jesus não morreu por todos. Nós vimos aqui. E a Bíblia é bem clara a respeito disso. Então não tem esse negócio que Jesus morreu e agora está ali a salvação, vai se quiser e deu. Se você não quer, tá bom. Mas se você quer, vai lá porque a decisão é sua. Não, a gente não participa da salvação. O que a gente fez aqui? Eu digo, a gente andou como... Eu estava aqui, versículo 6, ó. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que nós fizemos? Andava desgarrado. Só isso. A gente que é o mal aqui do negócio. A gente que... Então, a gente não se salva. Ninguém vai chegar lá no céu e falar, pô, ainda bem que eu escolhi seguir a Jesus. Não. Ele que te escolheu, ele fez por você, ele te salvou. Num primeiro momento, dá a impressão que a gente se arrepende, mas isso tudo é o arrependimento gerado pelo próprio Espírito Santo. O próprio Deus te traz o arrependimento, o próprio Deus, é tudo ele. Tudo ele. 2, Nada do que vimos aqui tem participação humana para a redenção. Então, acabei já falando. A gente não se salva. 3, quem crê em Cristo está justificado. Não é visto por Deus como pecador, pois o preço já foi pago. Portanto, desfrute da vida eterna agora. Você não é mais pecador. Já foi pago. Foi consumado. Quando Jesus olha aqui para o irmão, olha para a irmã, ele não vê o pecado da irmã, ele vê Cristo crucificado. Está pago. Está pago. Ah, eu posso pecar agora? Não, não pode. Não pode pecar, porque evidência de salvação é santificação. Não tem como a gente ficar na mesma vida que a gente outrora estávamos, do lamaçal de pecado. E nós fazemos isso não é para ser salvo, é por amor. Amor a quem? A este servo sofredor aqui, porque se você não ama esse homem, quem que você é? Se você não vê o que ele fez por você, quem você é? É ímpio. Então, ter um conhecimento não te salva. O que te salva é você crer nele e buscar a santificação. Aí sim você está com evidência que é salvo. A maior evidência de salvação é santificação. Acho que o único que talvez não tem tempo, talvez, de santificar, quem está à beira da morte e crê realmente, morreu. Na Bíblia tem um ladrão da cruz, um deles ali, foi para o céu. Mas o restante, a gente que desfruta da vida eterna, a gente vai desfrutar da vida eterna que estamos vivos, temos que desfrutar agora. Como? O que a gente está fazendo aqui? A gente está adorando, a gente só está aqui ouvindo essa palavra, a gente está adorando ao nosso Deus, estamos servindo, estamos amando a palavra. Como que a gente vai fazer isso? Falando de Cristo, vivendo em comunhão com quem é salvo. É assim. E meus irmãos, e quem não crê na pregação do profeta? Ele botou aqui, Quem? Como é que ele escreveu? Quem creu em nossa pregação? E quem não creu? Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 19, é o último texto, já encerrando. Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler dos versos 11 a 15. Quem não creu, versos 11 a 15. Amém? Diz assim, Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça.
Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, só não ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente, olha lá, pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, a ideia aqui é um lagar. Lagar ali a gente põe a uva, né? Antigamente era feito assim. Hoje em dia tem um processo mais refinado, né? Mas antigamente era assim, o lagar, aí você jogava a uva, né? E ia lá e pisava, né? Ia saindo aquele caldo que fazia o vinho. Era assim? É assim. É assim que Deus vai fazer. É assim que Jesus vai fazer com quem? Com quem não crê na pregação do profeta. O lagar é o quê? O inferno. As uvas, os ímpios. E quem vai estar lá pisando? Jesus. Tem gente que pensa que o inferno é inferno porque não tem presença de Deus. Pelo contrário. O inferno é inferno porque só tem a ira de Deus lá. Só a justiça dele sendo feita. Os pés do cordeiro pisando, esmagando, traspassando, ferindo, moendo o pecador. Aí sim, esses vão pagar por si próprios o peso dos seus pecados. Quanto nós que cremos, já está pago. A minha oração, meus irmãos, agora para finalizar, é que entendamos que Deus se fez homem para nos salvar, aplicando sua justa ira em si mesmo, para que possamos desfrutar do seu amor. Amém?